Glória a Deus. Eu não sei quantos aqui gostam de filmes, mas alguns anos atrás, Tiago Filho me convidou para assistir aquele famoso filme que possui tantas lições para nos ensinar. Alvin e os Esquilos. Foi o filme que ele me convidou para assistir. Eu não sei quantos conhecem a história aqui, ou quantos já assistiram, mas o filme fala sobre alguns esquilos falantes que formam uma banda musical. E essa banda, ela passa a fazer muito sucesso. A tal ponto dos esquilos fazerem muitos shows. E por causa desses muitos shows que eles fazem, a saúde deles começa a piorar, começa a não ser mais boa como antes. Uma veterinária, então, vem até a casa deles e, ao final, ela aconselha o empresário da banda, eu não sei se é Ian ou se é Ian, que os esquilos precisam descansar. Ou seja, eles precisam cancelar todos os shows que estavam para fazer nos próximos dias, a fim de que eles se recuperem, porque eles estão muito cansados, eles estão trabalhando muito, e se continuar assim, eles não vão aguentar. O empresário ouve o conselho da veterinária, porém, ele não gosta nem um pouco, porque ele é ganancioso, ele quer lucrar em cima dos esquilos falantes. Então, ao invés de seguir o conselho da veterinária, ele faz exatamente o oposto, ele faz o contrário. Ou seja, ele faz com que os animais continuem fazendo shows como se nada tivesse acontecido. E o resultado, como se poderia esperar, não é nada bom e os esquilos acabam não aguentando. Na época, irmãos, há muitos anos atrás, eu assisti esse filme e eu lembro que uma das lições que eu tirei, porque eu tenho esse costume de assistir filmes e tirar lições para a minha vida, e uma das lições que eu tirei foi: olha como seres humanos e Deus são tão diferentes. Olha como seres humanos são tão diferentes de Deus. Porque esse empresário, que era apenas um personagem, claro, de um filme, mas que ilustra muitos empresários que existem por aí, só pensava nele mesmo e fez com que aqueles animais continuassem trabalhando, custasse o que custasse. Mas o nosso Deus é diferente, porque o nosso Deus, Ele pensa em nós, Ele pensa no nosso bem-estar, e há ocasiões em que Ele manda até nós pararmos de trabalhar. Exatamente isso. Existem momentos em que Deus manda, ordena que o seu povo pare de trabalhar. E nisso ele é totalmente diferente, aliás, não somente nisso, mas em muitas coisas. Deus se mostrava totalmente diferente de Faraó, do Egito. Porque quando você lê a história, ali em Êxodo, você vê que Faraó, ele obrigava o povo a trabalhar cada vez mais. Deus não, ele era diferente. Ele é diferente, porque ele manda o seu povo, ele proíbe o seu povo de trabalhar o tempo inteiro. O texto no qual nós vamos meditar hoje, inclusive, mostra alguns dos momentos nos quais Deus mandou o seu povo interromper todo e qualquer trabalho, e também vai nos mostrar algumas razões para isso, ou seja, alguns motivos para essa interrupção. Por favor, abra a palavra de Deus no livro de Levítico, capítulo de número 23. Eu tinha feito uma arte, mas eu acho que não vai dar para colocar. Levítico, capítulo
de número 23. Esse capítulo ele é totalmente voltado para feriados. Feriados que Deus instituiu para o seu povo, como esse que está acontecendo hoje. Não estou dizendo que o feriado de hoje foi instituído por Deus, mas muitas vezes no passado Deus instituiu dias santos, dias de descanso para o seu povo. Então, nós vamos ler o capítulo inteiro e depois eu quero fazer um breve resumo do que esse texto, algumas lições que esse capítulo nos ensina, tá bom? Vamos ler o capítulo inteiro, que inclusive é menor do que alguns capítulos de séries da Netflix que nós assistimos, né? Então não vai ter problema a gente ler esse capítulo inteiro, que é menor do que alguns capítulos que a gente assiste por aí, né? Levítico capítulo 23, a partir do verso 1, diz assim. O título na minha Bíblia é As Festas Solenes do Senhor. Não sei como é na sua Bíblia, mas na minha eu acho que na maioria é assim, né? As Festas Solenes do Senhor. Verso 1. Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: as festas fixas do Senhor que proclamareis serão santas convocações. São estas as minhas festas. Verso 3. 6 dias trabalhareis, mas o 7º será o sábado do descanso solene, santa convocação. Nenhuma obra fareis. É sábado do Senhor em todas as vossas moradas. São estas as festas fixas do Senhor, as santas convocações que proclamareis no seu tempo determinado. No mês 1º, aos 14 do mês, no crepúsculo da tarde, é a Páscoa do Senhor. E aos 15 dias deste mês, é a festa dos pães asmos do Senhor. 7 dias comereis pães asmos. No primeiro dia tereis santa convocação, nenhuma obra servil fareis. Mas 7 dias oferecereis oferta queimada ao Senhor. Ao 7º dia haverá santa convocação, nenhuma obra servil fareis. Ou seja, no primeiro e no 7º dias o povo não poderia trabalhar. Verso 9. Disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando entrardes na terra que vos dou, e ceifardes a sua messe, então trareis um molho das primícias da vossa messe ao sacerdote. Este moverá o molho perante o Senhor, para que sejais aceitos. No dia imediato ao sábado, ou seja, no domingo, o sacerdote o moverá. No dia em que moverdes o molho, oferecereis um cordeiro sem defeito, de 1 ano, em holocausto ao Senhor. A sua oferta de manjares serão 2 dízimas de 1 éfa de flor de farinha, amassada com azeite, para oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. E a sua libação será vinho, a 4ª parte de 1 hin. Não comereis pão, nem trigo torrado, nem espigas verdes, até ao dia em que trouxerdes a oferta ao vosso Deus. É estatuto perpétuo por vossas gerações, em todas as vossas moradas. Verso 15. Contareis para vós outros, desde o dia imediato ao sábado, desde o dia em que trouxerdes o molho da oferta movida, 7 semanas inteiras serão. Até o dia imediato ao 7º sábado, contareis 50 dias. Então trareis nova oferta de manjares ao Senhor. Das vossas moradas trareis 2 pães para serem movidos. De 2 dízimas de 1 éfa de farinha serão. Levedados se cozerão. São primícias ao Senhor. Com o pão oferecereis 7 cordeiros sem defeito de 1 ano. E 1 novilho e 2 carneiros. Holocaustos serão ao Senhor. Com a sua oferta de manjares e as suas libações. Por oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Também oferecereis um bode para oferta pelo pecado e 2 cordeiros de 1 ano por oferta pacífica. Então o sacerdote os moverá com o pão das primícias por oferta movida perante o Senhor, com os 2 cordeiros, santos serão ao Senhor para o uso do sacerdote.
No mesmo dia se proclamará que tereis santa convocação, nenhuma obra servil fareis. É estatuto perpétuo em todas as vossas moradas, pelas vossas gerações. Quando cegardes a messe da vossa terra, não rebuscareis os cantos do vosso campo, nem colhereis as espigas caídas da vossa cega. Para o pobre e para o estrangeiro as deixareis. Eu sou o Senhor vosso Deus. Disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel, dizendo: no mês 7º, ao 1º do mês, tereis descanso solene, memorial, com sonidos de trombetas, santa convocação. Nenhuma obra servil fareis, mas trareis oferta queimada ao Senhor. Verso 26. Disse mais o Senhor a Moisés: mas aos 10 deste mês 7º será o dia da expiação. Tereis santa convocação e afligireis a vossa alma. Trareis oferta queimada ao Senhor. Nesse mesmo dia nenhuma obra fareis, porque é o dia da expiação, para fazer expiação por vós perante o Senhor vosso Deus. Porque toda alma que nesse dia se não afligir, será eliminada do seu povo. Quem nesse dia fizer alguma obra, a esse eu destruirei do meio do seu povo. Nenhuma obra fareis, é estatuto perpétuo pelas vossas gerações, em todas as vossas moradas. Sábado de descanso solene vos será. Então afligireis a vossa alma. Aos 9 do mês, de uma tarde a outra tarde, celebrareis o vosso sábado. Verso 33. Disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel, dizendo: aos 15 dias deste mês 7º, será a festa dos tabernáculos ao Senhor, por 7 dias. Ao 1º dia, haverá santa convocação, nenhuma obra servil fareis. 7 dias oferecereis ofertas queimadas ao Senhor. Ao dia 8º tereis santa convocação, e oferecereis ofertas queimadas ao Senhor. É reunião solene, nenhuma obra servil fareis. São estas as festas fixas do Senhor, que proclamareis para santas convocações, para oferecer ao Senhor oferta queimada, holocausto e ofertas de manjares, sacrifício e libações, cada qual em seu dia próprio, além dos sábados do Senhor, e das vossas dádivas, e de todos os vossos votos, e de todas as vossas ofertas voluntárias que dareis ao Senhor. Porém, aos 15 dias do mês 7º, quando tiverdes recolhido os produtos da terra, celebrareis a festa do Senhor por 7 dias. Ao 1º dia e também ao 8º haverá descanso solene. No 1º dia tomareis para vós outros frutos de árvores formosas, ramos de palmeiras, ramos de árvores frondosas e salgueiros de ribeiras. E por 7 dias vos alegrareis perante o Senhor vosso Deus. Celebrareis esta como festa ao Senhor por 7 dias cada ano. É estatuto perpétuo pelas vossas gerações. No mês 7º a celebrareis. 7 dias habitareis em tendas de ramos. Todos os naturais de Israel habitarão em tendas, para que saibam as vossas gerações que eu fiz habitar os filhos de Israel em tendas, quando os tirei da terra do Egito. Eu sou o Senhor vosso Deus. Assim declarou Moisés as festas fixas do Senhor aos filhos de Israel. Pai, obrigado mais uma vez por este momento, obrigado mais uma vez pela tua palavra, a qual nós lemos e na qual nós queremos meditar, Senhor, para tirarmos lições para as nossas vidas. Tem misericórdia de nós, Pai, nos ajuda, pois tudo nós pedimos e agradecemos, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Olha aí, deu certo. Já está no sábado, né? Eita, glória. Irmãos, hoje eu quero falar brevemente sobre 2 pontos.
primeiro deles é alguns momentos em que Deus ordenou que o seu povo não trabalhasse. Alguns momentos do passado em que Deus mandou que o seu povo parasse de trabalhar e descansasse. Quais são alguns dos momentos que foram citados aqui? Nos versos 1 a 3, nós temos uma introdução, e logo depois fala-se da primeira parada que Deus ordenou que o seu povo fizesse, que era a parada semanal, ou também chamada de sábado. Nos versos 1 a 3 fala que em todos os sábados o povo deveria não trabalhar. E eu sei que algumas pessoas, trazendo isso para os nossos dias, algumas pessoas acreditam que ainda hoje existe um mandamento para não se trabalhar no sábado. Alguns cristãos acreditam isso, têm essa opinião de que o mandamento do sábado ainda é para hoje. Eu respeito muito estes irmãos, porém eu discordo disso. E um dos motivos pelos quais eu discordo que hoje nós devamos guardar o dia de sábado é muito simples. Quando nós lemos as cartas que os apóstolos enviaram às igrejas, em nenhuma delas nós lemos um mandamento para que as igrejas guardem o sábado. Várias cartas foram enviadas a igrejas por apóstolos, por Paulo, por Pedro, por João, por Judas, não que traiu, por Tiago, e em nenhuma das cartas é ordenado à igreja que guarde o sábado, em nenhuma delas. Pelo contrário, olha, por exemplo, a carta de Paulo aos Romanos. Lá na igreja de Roma havia judeus e gentios. Os judeus que se converteram ainda queriam guardar o sábado, e os gentios eram aqueles que não guardavam dia nenhum. Paulo escreve para os dois, e ele diz que um respeite a opinião do outro. Os judeus que se converteram, que querem guardar o sábado, se vocês acham que o sábado é mais importante, a opinião de vocês. Já o gentio, que não acha que o sábado é mais importante do que os outros dias, é a opinião de vocês. Paulo diz, um respeite o outro. Vocês não se julguem, vocês não briguem por causa de dia. Se um acha que o dia é melhor do que o outro, amém. Se o outro acha que todo dia é igual, amém também. Irmãos, se o sábado fosse um mandamento para todos, Paulo teria dito, guardem o sábado, porque o sábado ainda é para nós, o sábado é o dia sagrado, o sábado é o dia especial, mas não, Paulo disse, isso é só opinião de vocês. Se você pensa que o sábado é melhor, opinião sua, respeite quem pensa diferente. Se você acha que todo dia é igual, amém, respeite quem pensa diferente de você. Então existem questões nas quais nós vamos ser diferentes. E o que é que nós temos que fazer? Vamos brigar, convencer o outro, eita, você está errado. Não. Amém, irmão. Amém. Você pode guardar o sábado, você gosta de folgar no sábado? Amém, folgue no sábado. Se você não pode, amém. Então, vamos respeitar uns aos outros. Eu creio que o mandamento, não existe um mandamento para nós guardarmos o sábado. Porém, eu creio que existe o exemplo do sábado. E qual é o exemplo do sábado, pastor? Deus não quer que nós trabalhemos todos os dias. Deus quer que nós trabalhemos alguns dias e folguemos alguns dias. Para a maioria da população brasileira, o dia no qual se folga mais, qual é? É o domingo. Mas para quem trabalha 5 por 1, vai ser um dia a cada 5. Para quem trabalha 2 por 2, vai ser de 2 em 2 dias. O importante é que não se trabalhe sem descansar. Esse é o exemplo que o sábado deixa
para nós: eu não posso viver só de trabalho. Deus quer que eu trabalhe, mas Deus também quer que eu pare, se possível for, pelo menos uma vez por semana. Esse é um princípio saudável que a palavra de Deus nos dá. Depois disso, nós temos aquelas festas que ficavam no primeiro semestre. Algumas festas ficavam no primeiro semestre, outras festas ficavam no segundo semestre. Primeira festa do primeiro semestre era a Páscoa, versos 4 e 5. A Páscoa, ela era observada no dia 14 do primeiro mês, e ela servia para o povo lembrar o que Deus tinha feito com eles, livrando o filho mais velho da morte e também libertando o povo do Egito. Então a Páscoa servia para isso, para lembrar aquilo que o Senhor havia feito. Segunda festa do primeiro semestre, já pode passar aí para a Páscoa, viu? Pessoal da mídia, pode passar. Ah, meu Deus. Pode passar aí, Páscoa. Está bem claro, né? E aí, agora, depois da Páscoa, os pães asmos. Por isso que é bom ficar só uma pessoa na mídia ou no som, né? Porque senão dá vontade de conversar mesmo. Depois tem a festa dos pães asmos, nos versos 6, 7 e 8. E essa festa, ela não durava só um dia. Era uma festa que durava uma semana inteira. E ela também servia para relembrar o livramento que Deus havia dado ao povo de Israel. Nesses 7 dias, no primeiro e no 7º dia, o povo, ele não poderia trabalhar. Não é que na semana inteira ele não trabalhava, mas no primeiro e no 7º dia, o povo não trabalhava. Depois, nos versos 9 a 14, vinha a festa das primícias. Festa das primícias era uma forma de agradecer a Deus pelos primeiros frutos, quando o povo se mudasse para a terra prometida. E aquela primeira colheita que fosse feita, o povo então traria algo ao Senhor como forma de gratidão. Foi Deus quem me deu, então eu vou trazer para Ele como uma forma de gratidão. Era uma festa também, chamada de festa das primícias. Primeiros frutos que Deus trazia para alguém, né? Hoje em dia, algumas pessoas procuram formas de agradecer ao Senhor pelos primeiros frutos também, né? E aí, para terminar o primeiro semestre, nós tínhamos a festa de Pentecostes. Você vê aí nos versos 15 a 22. Pentecostes era feita 50 dias depois da festa anterior. Por isso o nome Pentecostes. Primícias era os primeiros frutos. Pentecostes era no final dos frutos. E também era uma festa para agradecer ao Senhor. Agora não mais pelo começo do que ele estava fazendo, mas pelo fim do que Deus estava fazendo, dando de mantimento para o seu povo. Aí o texto fala sobre as festas do segundo semestre. A partir do verso 22, aliás, a partir do verso 23, nós temos aí a festa das trombetas, versos 23 a 25, que era uma santa convocação, sons de trombeta, o povo deveria descansar, o povo também não deveria trabalhar. Depois da festa das trombetas, nós tínhamos o famoso dia da expiação. Esse dia é muito especial, irmãos. Talvez era o dia mais importante para o povo de Deus do Antigo Testamento, porque era o dia no qual o tabernáculo era purificado de todos os pecados que haviam sido perdoados ali. A palavra de Deus ordena que nesse dia o povo de Deus deveria ficar triste. O povo de Deus deveria se afligir, deveria entristecer a sua própria alma. Quem não afligisse a sua alma, morreria. Quem não se entristecesse nesse dia, o dia da expiação, morreria. E também quem trabalhasse. Quem trabalhasse nesse dia, Deus também diz que deveria morrer. Para concluir, nós temos
aí no final do capítulo 23, a festa dos tabernáculos, versos 33 até 43. E nessa festa o povo morava em tendas. Eles faziam as suas cabanas e as famílias moravam por alguns dias dentro das cabanas. Para quê? Para que eles lembrassem do que Deus tinha feito com eles quando os tirou do Egito e fez eles morarem em cabanas. Também tinha 7 dias, no primeiro e no sétimo eles não deveriam trabalhar. Estas, portanto, foram pães asmos, pode ir até a última festa. Estas, então, foram as festas fixas que Deus ordenou ao seu povo. Alguns momentos nos quais Deus ordenou que o seu povo não trabalhasse. E aí, irmãos, uma pergunta que nós podemos fazer é: por que Deus mandou o seu povo não trabalhar nestes dias? Quais seriam alguns motivos? Quais seriam algumas razões? É o que nós queremos ver agora. Alguns motivos pelos quais Deus ordenou que o seu povo não trabalhasse. Primeiro, Deus queria que o seu povo descansasse. Deus tinha como objetivo que o seu povo descansasse. Tanto é que pelo menos 8 vezes aqui eu contei, Deus diz: nenhuma obra servil fareis. Obra servil é obra de trabalho, de sustento. Pelo menos 8 vezes, nenhuma obra, nenhum trabalho manual para você mesmo, você deve fazer. Eu li isso, irmãos, e eu fiquei impressionado. Porque descanso normalmente é algo que o ser humano gosta. Então, por que foi preciso Deus mandar o povo descansar? Não deveria ser necessário, não é verdade? Por que Deus mandou o povo parar para descansar? E aí eu cheguei à conclusão de que, muitas vezes, nós precisamos ouvir Deus nos mandar parar de trabalhar, porque nós temos o hábito de transferir para o trabalho aquilo que pertence a Deus. Como assim, pastor? Deixa eu dar um exemplo. Às vezes nós transferimos para o trabalho a nossa alegria. Nós transferimos para o trabalho o nosso prazer, a nossa satisfação. Então nós acabamos nos transformando como uma espécie de viciados em trabalho. Porque é o trabalho que me dá alegria. É o trabalho que preenche o meu coração. Aquilo que eu deveria encontrar em Deus, eu transfiro para a minha empresa. Eu transfiro para aquilo que eu faço. Eu transfiro para aquilo que eu produzo. Inclusive, quando a gente fala em pessoas viciadas, a gente pensa logo em viciada em cocaína, né? Viciada em crack, viciada em maconha, viciada em álcool. Mas nós esquecemos que também existem pessoas viciadas em trabalho. Tanto é que os americanos até inventaram a palavra para esse tipo de pessoa. Lá nos Estados Unidos tem o workaholic, que é a pessoa que é viciada em álcool. E tem o workaholic, que é a pessoa que é viciada em trabalho. Tem gente assim, pastor? É só o que tem. É só o que tem. Tenho ouvido falar de empresários que são capazes de trabalhar 16 horas por dia. O que sobra? De 24 horas, sobra o quê? 16 horas por dia trabalhando. Por quê? Porque encontra no trabalho a satisfação que deveria encontrar em Deus. Um empresário muito famoso, inclusive, creio que alguns de vocês conheceram,
famoso Steve Jobs, criador do smartphone, que era o CEO, gerente da Apple, um homem brilhante, mas trabalhava 16 horas por dia, e em uma entrevista disse que pretendia escrever a história da sua vida, porque gostaria que os seus filhos o conhecessem. Para que os seus filhos o conhecessem, ele queria escrever um livro, porque ele achava que os filhos iam ler o livro que ele contava a história dele mesmo. Olha que tristeza. Um homem viciado em trabalho morreu de câncer há alguns anos atrás. Então, às vezes, nós transferimos para o trabalho a nossa satisfação de viver. Tanto é que tem gente que quando vai para o trabalho não quer mais voltar para casa. Porque no trabalho tem os amigos, no trabalho tem a alegria, e acha que em casa não vai ter. Prefere continuar, eu queria era morar no trabalho, do que ir lá para casa. Que triste, mas que verdadeiro. Outras pessoas transferem para o trabalho a sua confiança. São pessoas que mesmo crentes acham que quem as sustenta é o trabalho. Mas quem estava aqui terça-feira e ouviu o testemunho da Leidiane, pôde entender que não é o trabalho que sustenta. O trabalho é um meio que Deus usa para me sustentar e para te sustentar. Mas quem nos sustenta é o Senhor. Tanto é que pessoas perdem o trabalho, como essa família. E mesmo assim, eu fui oferecer uma cesta para a Leidiane precisa não, pastor. Dê para alguém que precisa mais, porque Deus tem sido fiel, Deus tem sustentado a nossa casa. Como é que se explica isso? Como é que uma família sem trabalho é sustentada? Porque quem sustenta não é o trabalho, quem sustenta é Deus, através do trabalho, através do sono, através do que Ele quiser. Então, às vezes, nós não descansamos, porque nós achamos que se nós descansarmos, a gente vai passar fome. Quando, na verdade, muitas vezes, é descansando que Deus vai acrescentar algo na nossa vida. Então, Deus ordenou que o seu povo não trabalhasse em alguns momentos, para que eles pudessem descansar. E nós precisamos descansar. Nós precisamos de descanso. Outro motivo porque Deus ordenou que o seu povo trabalhasse parasse de trabalhar, era para que eles congregassem. Parem de trabalhar e se reúnam e se congreguem. Tanto é que eu não sei se você percebeu, mas onde é que essas festas aconteciam? Era nos lares das famílias? Não, era no tabernáculo. Deus queria que as pessoas parassem de fazer o que estavam fazendo para se reunirem no tabernáculo, para adorarem a Deus no tabernáculo. Não que nós não possamos adorar a Deus nas nossas casas. Podemos ou não podemos, irmãos? Devemos. Porém, nós não devemos adorar a Deus apenas nas nossas casas, a não ser diante de alguma impossibilidade. Por exemplo, durante a pandemia, nós fizemos isso. Durante uma doença grave, nós fazemos isso. Durante algo que acontece, a gente não pode sair de casa. A gente adora a Deus em casa. Porém, podendo, nós começamos a adorar a Deus em casa, como a Rivani sempre diz, e nós continuamos adorando ao Senhor frequentemente quando nós nos reunimos aqui no templo, aqui no tabernáculo dos dias de hoje. Até porque, como eu disse terça-feira,
o não congregar não é apenas um perigo. Tem gente que diz assim: olha, se você não congregar, você está correndo o perigo de esfriar. Eu discordo. O não congregar não é um perigo. O não congregar é um sintoma de algo que você já está sentindo. Sintoma de quê, pastor? De uma doença chamada esfriamento espiritual agudo. Quem não congrega não está correndo o risco de esfriar. Quem não congrega é um sintoma de que já esfriou. Não está correndo perigo não, já está com sintoma já de esfriamento. Esfriamento em relação a quê, pastor? Esfriamento do amor em relação a Deus. É triste, né, irmãos? Mas é verdade. Se não, raciocina comigo. O que é que nós fazemos quando nós nos reunimos? Nós oramos a quem? Nós oramos a quem, igreja? Nós cantamos louvores a quem? Nós ouvimos a palavra de quem? Então, quando nós nos reunimos, nós fazemos orações a Deus, nós cantamos louvores a Deus, nós ouvimos a palavra de Deus. Se eu não tenho ânimo para vir a um lugar onde orações são feitas a Deus, onde louvores são cantados para Deus, onde a palavra de Deus é ouvida, é porque eu não tenho interesse em Deus. Se é Deus que está sendo entronizado aqui e eu não quero vir a este lugar, é porque eu perdi o interesse nele. Eu não tenho interesse no Senhor. Ah, pastor, mas eu posso orar em casa, eu posso cantar em casa, eu posso ler a Bíblia em casa. Por que em casa? Porque é mais fácil? Porque é menos sacrificial? Então é claro que nós podemos fazer tudo isso em casa. Mas é como a irmã disse: alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Pode não ter ninguém lá, mas o Senhor vai estar. E é Ele que eu vou buscar em primeiro lugar. O meu coração arde de amor pelo Senhor. Ah, aquela igreja imperfeita, cheia de gente assim, assada. Mas o Senhor vai estar lá, e eu amo o meu Senhor, eu quero orar ao meu Senhor, eu quero louvar ao meu Senhor, eu quero ouvir a palavra do meu Senhor. Então, deixar de fazer isso que vocês estão fazendo hoje, é sintoma de esfriamento do amor a Deus. Mas não apenas do amor a Deus, também é sintoma de esfriamento. Oi. Também é sintoma de esfriamento do amor ao próximo. Porque eu não venho só para esse lugar só por mim. Eu não sei você. Mas eu não venho à igreja só por mim. Eu também venho à igreja pelos outros. Sabia que quando você falta, alguém fica triste? Sabia disso? Sabia que alguém fica triste só porque você falta ao culto? E sabia que alguém fica alegre só porque você vem? Não estou dizendo que esse é o único motivo, não. Mas só em você vir, alguém já fica alegre quando te vê.
Então aproveita. Aproveita porque aqui você faz falta. Se você faltar ao estádio, ninguém quer nem saber de você. Mas se você faltar ao culto, você vai fazer falta no culto a Deus. Quando você vem, você edifica alguém, você fortalece alguém. Fulano veio, fulano está aqui, com as lutas dele, com as lutas dela. Olha ele ali, olha ela lá, doente, enferma, mas está aqui, buscando o Senhor. Ei, eu também quero continuar buscando o Senhor assim. Ei, muitas vezes, irmãos, nós vamos vir à casa do Senhor, pelo Senhor, mas também por causa dos irmãos, que precisam nos ver aqui, a nossa presença, a nossa força, a nossa busca. Mas aí eu não me preocupo com os irmãos. Quero nem saber. Ah, fulano vai sentir minha falta e eu com isso. Isso é falta de quê? De amor ao próximo. Por isso que Deus ordenou que o seu povo congregasse. Porque aqui nós continuamos demonstrando amor a Ele e amor também aos nossos irmãos. Terceiro lugar, terceiro motivo, porque Deus mandou que o seu povo parasse, foi porque Deus queria que eles ensinassem uns aos outros. Isso fica claro lá no verso 43, olha. Para que saibam as vossas gerações, que eu fiz habitar os filhos de Israel em tendas, quando os tirei da terra do Egito. Eu sou o Senhor vosso Deus. Porque Deus queria que o povo mudasse a rotina. Deus era sábio, Deus é sábio. E Deus sabia que se o povo mudasse a rotina, os filhos iam perguntar: papai, por quê? Que o senhor parou de trabalhar lá para vir para cá? Por que a gente está morando nessas cabanas, pai? A gente tem casa não? Meu filho, nós estamos morando nessas cabanas porque lá no passado nós éramos escravos e Deus nos libertou e nós estamos lembrando agora o que o Senhor fez por nós. Sabe por que nós paramos de trabalhar para vir para a igreja? Para que os nossos filhos vejam que nós damos importância às coisas de Deus. Eles vão ver o nosso exemplo, eles vão perguntar, eles vão saber: meu pai, minha mãe priorizam as coisas de Deus. Eu tenho que fazer isso também. Quando eu crescer, eu também quero ser assim. Inclusive, irmãos, às vezes, sabe por que alguns pais têm até boa intenção e se matam de trabalhar? Trabalha de domingo a domingo, segunda a segunda, sábado a sábado. Muitos deles dizem assim: não, porque eu quero dar um bom futuro para o meu filho. O que é um bom futuro? É que o filho saiba matemática, é que o filho saiba português, é que o filho entenda de negócios. E isso é importante, pastor? É. Mas será que preparar os nossos filhos para saber matemática, português, inglês e outras coisas é mais importante do que preparar os nossos filhos para entender a palavra de Deus? Será que preparar os filhos para se darem bem terrenamente é mais importante do que preparar os nossos filhos para a vida eterna, para a vida celestial? Então, às vezes, nós vamos ter que nos matar de trabalhar, sim, mas nós também vamos ter que parar de trabalhar, para mostrar: meu filho, o mais importante não é o trabalho, o mais importante não é a terra, o mais importante é o céu. Está aqui uma palavra, está aqui um livro, que importa mais do que o teu livro de português, que você tem que decorar, viu? Papai vai cobrar. Mas está aqui um livro que é mais importante, meu filho, porque ele vai te fazer ser bem-sucedido, não apenas na terra, mas também quando chegar no céu. Deus queria que o seu povo ensinasse aos outros através do seu exemplo, através de parar de trabalhar para ensinar o que é realmente importante.
Em quarto lugar, Deus queria que o seu povo comemorasse. Deus queria que o seu povo parasse de trabalhar para celebrar, para comemorar. Nós vimos que existia um dia no qual o povo deveria afligir, entristecer a sua alma. Afinal de contas, quem disse que vida de crente é só sorriso? Vida de crente também tem tristeza, vida de crente também tem tribulação, vida de crente também tem dificuldade. Porém, só era um dia no qual Deus mandou que o povo se entristecesse. Em todos os outros dias, Deus mandou que o seu povo celebrasse, comemorasse aquilo que o Senhor havia feito por eles. Inclusive, como é que se chamam essas programações que Deus ordenou, nas quais Deus ordenou que o seu povo parasse de trabalhar? Como é que elas se chamavam? Tormentos. Era? Quero que vocês parem de trabalhar nos tormentos do Senhor. Como é que eram chamados, irmãos? As festas. Na verdade, eram as festas fixas do Senhor. Porque eram momentos nos quais o povo deveria se alegrar. A gente vê isso lá no verso 40. No primeiro dia tomareis para vós outros frutos das árvores formosas, ramos de palmeiras, ramos de árvores frondosas e salgueiros de ribeiras, e por 7 dias, eu vou dar uma ordem para vocês, viu? Vos alegrareis perante o Senhor vosso Deus. Eram festas nas quais Deus ordenou que o seu povo celebrasse, comemorasse. Pastor, e por que Deus mandou isso, hein? Eu acho que é porque Deus sabe que nós temos a tendência de esquecer o que Ele fez por nós. Nós temos a tendência de esquecer da obra dEle. Por isso Ele ordenou, lembra e se alegra. Lembra e se alegra pela saída do Egito. Lembra e se alegra que sou eu que dou sustento para vocês, o começo e o fim. Lembra e se alegra que sou eu que purifico vocês dos seus pecados, dia da expiação. Lembra e se alegra, celebra, comemora a minha obra na sua vida. Porque senão, irmãos, se nós não comemorarmos o que Deus fez, sabe o que nós vamos fazer? Nós vamos acabar esquecendo do que Deus fez e vamos ser tentados a ir, sabe para onde? Para o São João, para o carnaval, ou seja, para as festas de Satanás, para as festas sem graça do inimigo. Porque o nosso coração não celebra mais as coisas de Deus. Mas se o nosso coração continuar se alegrando com as coisas do Senhor, não vai ter espaço para a festa de Satanás na minha vida e na sua vida, não. Não vai ter espaço para as coisas do inimigo na minha vida e na sua vida, não. Porque nós vamos estar cheios, comemorando as obras do Senhor na nossa vida. A ceia do Senhor é uma festa. A Páscoa e tudo aquilo que Deus nos ordenou são festas ao Senhor. Existem então muitos motivos pelos quais Deus ordenou que o seu povo parasse de trabalhar. Só para concluir, Deus queria que o seu povo servisse. Por que Deus mandou o povo parar de trabalhar? Para que o povo trabalhasse. Parece até estranho, né? Mas como é que Deus queria que o povo parasse de trabalhar para poder servir? Deus queria que o povo parasse de trabalhar de um tipo de trabalho
para que tivesse tempo para fazer outro tipo de trabalho. Quando o povo trabalhava nos outros dias, o povo trabalhava para eles mesmos. O povo trabalhava para o sustento da casa deles. Mas nesses dias que Deus estipulou, que Deus instituiu, o povo não estava trabalhando apenas para eles. O povo estava trabalhando para Deus. O povo estava trabalhando para o Senhor. Então é importante trabalharmos para o nosso sustento? É necessário? Mas precisamos entender que existe um trabalho ainda mais importante do que o trabalho para o nosso sustento, que é o trabalho para o nosso Deus. E sabe o que é que alguém que não congrega, alguém que não serve, está dizendo? Essa pessoa está dizendo que não tem tempo para trabalhar para o Senhor, só tem tempo para trabalhar para ela mesma. E eu sei que não é isso que Deus quer de mim, e eu sei que não é isso que Deus quer de você. Deus quer que nós tenhamos tempo para trabalhar para nós, para o nosso sustento, mas Deus também quer que nós tenhamos tempo para trabalhar para Ele em gratidão por tudo aquilo que Ele já fez, faz e fará por cada um de nós. Quero concluir fazendo duas perguntas. Primeira é: Deus quer que você trabalhe, mas Deus também quer que você pare de trabalhar. E a pergunta é: você tem parado de trabalhar na medida certa? Você tem parado de trabalhar na medida que Deus estipulou para você, que não é igual para outro? Mas Deus tem dado paz a você, de que você não tem trabalhado menos, mas você também não tem trabalhado demais? E a segunda pergunta é: você tem parado, mas você tem parado pelos motivos certos? Quando você para para fazer aquilo que Deus quer que você faça? Por que eu digo isso, irmãos? Porque às vezes nós até paramos, mas quando nós paramos de trabalhar, nós fazemos tudo menos agradar a Deus. Me parece que feriado, inclusive, às vezes são dias em que nós menos agradamos a Deus. Em inglês, feriado é holiday, dia santo. Mas às vezes o feriado é tudo menos santo. Você vê pela Páscoa. Eu acho que a Páscoa só perde para o carnaval em consumo de bebida. As pessoas param de trabalhar, mas para quê? Não é para descansar, não é para servir, não é para adorar, não é para congregar, não é para comemorar, não é para ensinar, é para desagradar a Deus. Em dia de feriado, as igrejas deveriam estar lotadas de pessoas que entendem que um dos propósitos principais do feriado é buscar a Deus, é louvar a Deus, é aprender mais de Deus. Então, como é que nós estamos usando as pausas? Como é que nós estamos usando as paradas? Como é que nós estamos usando os feriados, as folgas, as férias? Vamos descansar, mas vamos aproveitar também para fazer tudo aquilo que Deus quer que nós façamos. Sabe por quê, irmãos? Eu não coloquei aí, mas talvez um outro objetivo, porque Deus ordenou que o seu povo parasse, era para treinar.
Treinar, pastor? Sim. Treinar para o céu. Porque o que vai ser o céu, se não um lugar de descanso? O que vai ser o céu, se não um lugar de congregação? O que vai ser o céu, se não um lugar de comemoração? O que vai ser o céu, se não um lugar de ensino? O que vai ser o céu, se não um lugar de servir ao Senhor? Se você quer ir para o céu para fazer tudo isso, então começa a fazer agora, na terra. Trabalha. Para de trabalhar. E quando parar de trabalhar, usa aquilo para a glória do Senhor. Curve sua cabeça. Vamos orar. Querido Deus e amado Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua santa palavra, que nos dá equilíbrio, que nos instrui, que nos guia, que o Espírito Santo usa para transformar a nossa vida, Pai. Porque muitas vezes nós somos pessoas que agem de forma desagradável a Ti, até de forma desequilibrada, Senhor. Mas não é isso que o Senhor quer de nós. Foi o Senhor que instituiu o trabalhar, sim. Mas o Senhor também nos ensinou, Senhor, a descansar. E no descanso, usarmos as horas que nos foram dadas para fazer tudo aquilo que Te agrada, Senhor. Para ensinarmos uns aos outros, para celebrarmos as vitórias que o Senhor deu na nossa vida, para congregarmos, Senhor, para Te servirmos. Eu louvo ao Senhor pelos Teus servos, pelas Tuas servas, que têm lutado para fazer isso, Pai. Eu peço que o Senhor continue lhes dando vitória, lhes dando entendimento, lhes dando vontade, Pai, de agradar ao Senhor, mesmo que para isso nós tenhamos que ser diferentes do mundo. Muito obrigado, Deus. Continua sustentando o Teu povo em todas as áreas, inclusive na área financeira, Pai. Eu agradeço porque é o Senhor quem tem feito isso e é o Senhor quem vai continuar fazendo. Quero orar, Senhor, neste momento, aproveitando pela Tua serva, Pai, Ormísia, que pede oração, Senhor, por ela, pela sua mãe, que o Senhor lhes dê, Senhor, a saúde, que o Senhor lhes dê, Pai, a cura das suas enfermidades. Quero, Senhor, orar também pela Tua serva, Claudete, orar pela sua mãe, Senhor, por quem ela pede oração, pedir que o Senhor seja com a mãe da Tua serva, que o Senhor seja com ela, que o Senhor dê a ela, Pai, tudo aquilo que ela necessita do alto. Que o Senhor abençoe também a Tua serva, Pai, que estava se sentindo mal, e mesmo assim, Senhor, veio à Tua casa, juntamente com o seu esposo e toda a sua família, Pai. Que o Senhor abençoe o Teu povo, que o Senhor abençoe cada um de nós. Muito obrigado por este feriado, por este dia, Senhor, diferenciado para muitos. Eu sei que alguns tiveram que trabalhar, porque o Senhor possibilitou isso, outros não. Muito obrigado, Pai, porque o que vem do Senhor é bom para as nossas vidas e nós queremos continuar confiando em Ti. Entregamos este final de semana em Tuas mãos, a ida das mulheres, a casa de recuperação no sábado, escola dominical no domingo pela manhã e o culto no domingo à noite, Pai. Que nós possamos cumprir estes propósitos, Senhor, nestes dias e que o Senhor seja honrado e glorificado nas nossas vidas, pois é em nome de Jesus que eu peço e já agradeço. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Fiquemos de pé, irmãos. Quero agradecer mais uma vez pela presença de todos e que Deus vos conduza aos vossos lares debaixo da sua proteção. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor do Pai e que a comunhão do Espírito Santo permaneçam e cresçam mais e mais na vida e na família de todos vós. Uma ótima noite a todos. Que Deus vos abençoe.